Eleições Municipais 2020. Campanha eleitoral para prefeitos e vereadores. Muita atenção, democratas cristãos do Brasil, líderes e candidatos. Como todos sabem, a data oficial das campanhas municipais de 2020 foram alteradas, postergadas para os dias 15 de novembro, dia da proclamação da República, o primeiro turno, e o segundo turno no dia 29 de novembro. Com estas postergações, as convenções partidárias também já possuem suas datas. Serão realizadas de 31 de agosto a 16 de setembro. Bem, vamos à campanha eleitoral. Ela deverá ocorrer fundamentada nesta lei que vocês estão vendo aqui na tela. Oficialmente, a propaganda eleitoral para as eleições de 2020 poderá ser realizada legalmente após a nossa convenção partidária. Preste atenção, fique atento para a data a ser marcada pela democracia cristã da sua cidade. O que é a propaganda eleitoral? A propaganda eleitoral é a divulgação do candidato sobre a sua candidatura, posicionamento político, propostas, ideias, projetos de representação parlamentar como candidato a vereador, proposta de gestão municipal como candidato a prefeito. É, na realidade, a oportunidade de colocar-se como um digno e competente representante do eleitor, caso eleito. Objetivos das regras legais: promover, dentro do possível, a igualdade de condições entre os candidatos e partidos políticos. Procurar um modo mais justo e equilibrado para que as chapas dos partidos tenham condições de competitividade, mesmo diante da brutal diferença de recurso financeiro e tempo de rádio e televisão. Para isso, hoje, as redes sociais tornam-se mais democráticas as disputas, mesmo que saibamos que também as redes sociais são muito concorridas e que a força financeira ou a máquina pública faz muita diferença. A oportunidade é real para a boa renovação. Porém, o eleitor, hoje, sabe distinguir quem tem conteúdo e, acima de tudo, o que defendemos na democracia cristã: competência, honra e caráter. E mais importante, nessas eleições em todo o Brasil, o eleitor não pretende reeleger vereadores e muitos prefeitos. A informação é muito forte nos meios de comunicação e, em especial, na internet. Mas tome cuidado com as falsas notícias e informações tendenciosas. Muitos assuntos criados e falsos acontecimentos, as chamadas fake news. Penalidades. A legislação eleitoral possui regras, limitações, além de penalidades graves para quem utilizar indevidamente os canais de comunicação permitidos para a propaganda eleitoral. Para estes casos denunciados ou reconhecidos como impróprios, abusivos, ofensivos ou enquadrados como ilegais, são aplicadas desde multas, apreensão de materiais de campanha, até crime eleitoral, ação de abuso de poder econômico ou político, impedimento de diplomação, cassação de mandato e inelegibilidade. Proibições, propaganda em bens públicos. É expressamente proibido fazer ou fixar propaganda do candidato em bens públicos. Preste muita atenção nos locais proibidos por lei, para não cometer esta grave falta: postes, construções públicas, muros, tapumes, cercas, prédios públicos, paradas de ônibus e qualquer lugar ou equipamento público. Veja o que destacamos como exemplos: sinalização de trânsito, viadutos, passarelas, pontes, praças e jardins públicos. O que será permitido?
Nas vias públicas, ruas e avenidas, somente serão permitidas bandeiras. Não use faixas. Faça distribuição de santinhos com ou sem mesas de distribuição, desde que sejam móveis e dentro do horário legal, entre as 6 horas até as 22 horas. Proibições. Estão proibidas a pichação, uso de tinta para nomes e números de candidatos. Preste atenção, você pode usar bandeiras, mas não use placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Portanto, estão permitidas bandeiras, mas estão proibidas faixas e então não devem ser utilizadas faixas de farol ou propaganda assemelhada. Bandeiras e distribuição de materiais nas vias públicas não podem atrapalhar o trânsito nem os pedestres. Proibidos locais de uso comum. É proibida a propaganda em locais de uso comum como shoppings, centros comerciais, lojas, cinemas, clubes, igrejas, escolas, residências, estádios, sindicatos, associações, enfim, locais e lugares e propriedades públicas ou particulares. Permitidos em residências autorizadas. Imóveis particulares, como residências, casas, será permitida a propaganda eleitoral em adesivo plástico medindo até meio metro quadrado. Proibidos serão a pichação, inscrição a tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos, etc., como já falamos. No uso de espaços residenciais, é proibido qualquer pagamento ou troca para a fixação de propaganda. O uso do espaço deve ocorrer de forma espontânea e gratuita. É proibido colocar vários para aumentar a visibilidade. Não faça isso. Proibido fixar ou distribuir material. É proibido fixar ou distribuir qualquer tipo de propaganda eleitoral em imóveis utilizados por pessoas jurídicas, como lojas, consultórios, escritórios, restaurantes, sindicatos, igrejas, escolas, órgãos públicos, enfim, todos os espaços de pessoas jurídicas. Comitês de campanha. Fachadas. Nos comitês de campanha, as fachadas devem seguir as seguintes regras. Comitê Central de Campanha. O comitê do candidato ou partido ou coligação é permitido escrever ou fixar fachada identificando o partido, candidato, número, medindo até 4 metros quadrados, sendo vedada duplicar a fachada ou fazer sequência da identificação, mesmo que seja uma esquina. Não ultrapasse a metragem máxima de 4 metros quadrados. Comitês secundários. Do mesmo candidato ou partido ou coligação, é permitida a propaganda medindo no máximo meio metro quadrado. A Justiça Eleitoral exige dos candidatos, partidos e coligações que informem o endereço do Comitê Central de Campanha para efeito de fiscalização. Pessoas jurídicas, ou seja, empresas, estão proibidas de doarem imóveis para a instalação de comitês de campanha, bem como fazerem doações a candidatos ou partidos, tanto financeira quanto estimado em dinheiro. Outdoor proibido. É expressamente proibido veicular campanha eleitoral em outdoor, incluindo-se painéis eletrônicos, bem como uso de material sequencial do candidato que produzam a velocidade semelhante ao outdoor. Penalidades e multas são previstas pela lei eleitoral vigente. Veículos. Será permitida a propaganda em veículos como o tradicional perfurado em toda a extensão do para-brisa traseiro. Permitido também colar adesivos nas laterais do veículo, cuja medida permitida é de até meio metro quadrado. A fixação de propaganda em veículos deve ser espontânea e gratuita. Proibido qualquer forma de pagamento ou troca. Envelopamento proibido. Adesivar.
ou conhecido envelopamento de veículos com propaganda eleitoral está proibido. Veículos de empresas não podem ser usados ou doados para campanhas. Proibida a doação de empresas para candidatos. Não aplique vários adesivos nas laterais do veículo como efeito de envelopamento. Não use adesivos ou qualquer propaganda eleitoral em táxis, peruas fretadas, ônibus coletivos, etc. Estes são proibidos por serem enquadrados como locais de uso comum. Jingles e carros de som. Jingles não podem infringir os direitos autorais de músicas de autores ou compositores com suas músicas devidamente registradas. Isso se entende plágios, adaptações de letras e melodia. Som fixo. Som fixo, produzido por caixas de som, equipamentos sonoros que amplificam o som, são permitidos das 8 às 22 horas. Carro de som é permitido para acompanhar carreatas, passeatas, caminhadas ou sonorizar comícios, observando o horário das 8 às 22 horas. Tipos de carro de som permitidos. Quais veículos podem ou não podem trafegar? São autorizados os veículos motorizados ou com tração animal até 10.000 watts. Mini-trios de 10.000 a 20.000 watts. Não autorizados os trio elétricos com som acima de 20.000 watts. Trio elétricos estão proibidos de transitar ligados com som de jingles e gravações. Podem fazer a sonorização de comícios desde que estacionados. Esta sonorização é permitida desde que a distância esteja a 200 metros de órgãos públicos, estabelecimentos militares, hospitais, casas de saúde, bem como escolas, bibliotecas, tribunais, igrejas e teatros em funcionamento. O volume deve obedecer à norma de até 80 decibéis, medidos a 7 metros de distância. Essa permissão de propaganda será até às 22 horas da véspera da eleição. Comícios. Os comícios podem ser realizados entre as 8 horas e 24 horas, exceto o último comício, que pode se estender até as 2 horas da manhã. Data, local e horário de comício devem ser comunicadas por escrito à autoridade policial com antecedência de até 24 horas, para efeito de segurança e preferência do local. Entenda-se que esta comunicação não é uma autorização oficial para a realização do comício. Trio elétrico, permitido desde que parado para a sonorização do comício. Showmício são absolutamente proibidos. Cantores, artistas e músicos não podem animar comícios ou reuniões e encontros eleitorais. Mesmo que não haja pagamento, é proibido. Artistas candidatos podem participar de comícios, mas atuando como candidato e não se apresentando musicalmente ou animando o evento. Materiais gráficos impressos. Serão permitidos panfletos, santinhos, adesivos e demais materiais impressos, desde que obedeçam às seguintes regras: constar nas peças gráficas CNPJ ou CPF de quem confeccionou e de quem contratou, bem como a tiragem total da gráfica. Esta é a lei que você está lendo aqui. Indicar as dimensões, o formato do impresso no corpo da nota. Aí está o artigo que diz isso. Quando do impresso da propaganda majoritária constar nome da coligação, sigla de todos os partidos coligados, e constar o nome do vice, que deverá corresponder a 30% do nome do candidato titular. Na propaganda proporcional, constar a legenda do partido do candidato. Distribuição de material. Essa distribuição será permitida até as 22 horas da véspera da eleição. Imprensa escrita. Nos jornais, revistas e tabloides, será permitida a veiculação, ou seja, a publicação de anúncios conforme as regras. Até 10 anúncios pagos por jornal, revista impresso
por candidato. Esses anúncios devem ser publicados em datas diferentes, alternados. É permitida a reprodução desses anúncios em site do próprio jornal. A derradeira publicação poderá ser feita até 2 dias antes do primeiro turno das eleições municipais. Formatos e tamanhos: 1/8 da página para jornal padrão, 1/4 da página para revista ou tabloide. Constar o valor pago de forma visível. Constar CNPJ ou CPF de quem confeccionou e de quem contratou. Aí está o artigo que diz isso. Na propaganda majoritária constar nome da coligação, a sigla de todos os partidos coligados, nome do vice tem que corresponder a 30% do nome do candidato titular. Na propaganda proporcional, constar a legenda do partido do candidato. Internet, candidatos e partidos. Está autorizada a veiculação de propaganda em sites, blogs e redes sociais, hospedados em provedor estabelecido direto ou indiretamente no país, devendo o endereço eletrônico ser comunicado à Justiça Eleitoral nos autos do registro de candidatura. É legal o envio de propaganda por e-mails, aplicativos de mensagens instantâneas e outros, desde que contenham um mecanismo de descadastramento pelo destinatário. Na propaganda de campanha majoritária, ou o nome do vice tem que corresponder a 30% do nome do candidato titular, será permitido o impulsionamento. No caso de partido, a contratação de impulsionamento deve ser realizada diretamente entre o partido, CNPJ, e o provedor de internet. As coligações não podem contratar impulsionamento por não possuírem CNPJ. Para os candidatos, a contratação de impulsionamento deve ser realizada diretamente entre o candidato, CNPJ, ou o seu administrador financeiro, CPF, identificado no SPCE, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, e o provedor de internet. Impulsionamento sem intermediação. Essa contratação de impulsionamento não deve nunca ser autorizada ou realizada mediante intermediação de CNPJ de prestadores de serviços de campanha, como agências de publicidade, assessorias e outros. A contratação de impulsionamento deve ser mediante cobrança com a emissão de boleto bancário. Não deve ser efetuado o pagamento através de cartões de crédito ou débito. O boleto bancário é um documento que comprova a contratação na prestação de contas. Os anúncios de partidos e candidatos impulsionados devem constar de forma clara e legível o CNPJ ou o CPF do contratante e a expressão propaganda eleitoral. Apoiadores, pessoas físicas. Permitida propaganda virtual. A publicação da propaganda em blogs, redes sociais e e-mails, aplicativos de mensagens instantâneas, é permitida de pessoas físicas de forma espontânea e gratuita. Proibido está qualquer forma de impulsionamento nas redes sociais. Cadastro eletrônico. Para candidatos, partidos e pessoas físicas, a confecção do cadastro eletrônico deve ser realizada de modo orgânico, sendo proibida a compra, venda de endereços eletrônicos por partidos, candidatos, pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, bem como a apropriação, cessão, utilização desses endereços eletrônicos dos cadastros empresariais ou institucionais. Lei Geral de Proteção de Dados. Devem ser observadas essas regras da Lei Geral de Proteção de Dados quanto a consentimento dos destinatários. Proibições. Proibida a propaganda em sites, blogs, redes sociais, e-mails e outros de pessoas jurídicas ou órgãos públicos. É proibido o anonimato na internet, a utilização de perfis falsos, o uso de robôs e fake news. Proibida a veiculação de propaganda negativa
prejudicial a partidos e candidatos por meio da internet. Proibida a veiculação de propaganda paga na internet, exceto o impulsionamento permitido somente a partidos e candidatos. Proibida a contratação de disparo em massa de propaganda na internet, seja por partidos, candidatos, seja por apoiadores, pessoas físicas. Proibida a propaganda via telemarketing, em qualquer dia ou horário. Proibido o uso de língua estrangeira. Proibido o uso de logotipos, símbolos, brasões, frases ou imagens utilizadas por órgãos ou empresas públicas. Proibido divulgar fatos inverídicos, caluniosos, difamatórios sobre partidos ou candidatos. Proibido o anonimato e a disseminação de fake news. Proibida a veiculação de propaganda negativa. Proibido impedir, inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda lícita. Pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais estão enquadradas nessa resolução. Devem ser registradas perante a Justiça Eleitoral, desde que estas tenham a finalidade do conhecimento público. O registro deve ser efetuado com 5 dias de antecedência da divulgação. A empresa necessariamente não precisa ser registrada no Conselho Regional de Estatística, desde que tenha profissional estatístico responsável e registrado no respectivo conselho. Cadastramento online. As enquetes estão proibidas a partir desta data, ou uma nova data publicada oficialmente que revogue esta data. Cabos eleitorais. A quantidade de cabos eleitorais por campanha será atualizada pelo TSE e estará disponível no seguinte link. Preste atenção. A militância não remunerada, doação de serviços, não entra neste cálculo. E a contratação não gera vínculo empregatício, nem para o partido, coligação, nem para o candidato, mas devem ser respeitadas as leis de modo geral. Limite de gastos. Preste atenção nesta lei eleitoral, que faz parte do nosso manual publicado no site da Fundação e também publicada pelo TSE. Consulte a lei publicada pelo TSE para todos os itens sobre a sua prestação de contas e também sobre o limite de gastos. Corrupção eleitoral. Compra de votos é crime eleitoral, passível ainda de multa, cassação de registro ou diploma e inelegibilidade. É crime oferecer qualquer bem, serviço ou vantagem ao eleitor em troca de voto. Enquadram-se neste crime eleitoral todo e qualquer brinde, promessas de emprego, qualquer benefício ou vantagem de qualquer tipo ou natureza, camisetas, chaveiros, bonés, canetas, dentaduras, cestas básicas, churrasco, cobertores, vale-compras, prêmios, sorteios, rifas, presentes, pagamento de contas, materiais de construção e dinheiro. Pessoas jurídicas, tanto públicas, privadas ou mesmo sem fins lucrativos, são proibidas de doar bens ou serviços e apoiar campanhas, seja dinheiro, veículos, imóveis e qualquer bem de propriedade de pessoas jurídicas. Não podem ser doados para campanhas. É proibido fixar ou distribuir qualquer tipo de propaganda eleitoral nas dependências de pessoas jurídicas. Empresas. Também é proibida a propaganda em sites, blogs, redes sociais, e-mails e outros canais de comunicação de pessoas jurídicas ou órgãos públicos. Pessoas jurídicas não podem apoiar campanhas de nenhuma forma. Obras públicas. Inaugurações de obras públicas ficam proibidas, bem como é proibido a qualquer candidato comparecer em inaugurações de obras públicas. Retirada da propaganda eleitoral. Fica o candidato, obrigado por lei, retirar toda a sua propaganda e eventualmente restaurar os locais no prazo de 30 dias após a data da eleição, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno.
Explanamos aqui, de uma forma rápida e abreviada, mas objetiva, os principais itens durante a campanha eleitoral. Temos no nosso site o manual, que deve ser feito download para que você possa consultar, mas também fundamente-se na lei publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral, para ter absoluta certeza que a sua candidatura está dentro dos padrões legais. Uma boa e vitoriosa campanha para você, candidato democrata cristão do Brasil.